Vamos para a tribo de Zebulon, que está conectada à hierarquia de anjos. Depois façam a leitura de Juízes 5 para vocês entenderem essa questão que teve da luta contra Cícera. E no Cântico de Débora, aquilo também aponta para questões celestiais, de como foi a batalha celestial. É interessante que a tribo de Judá, no Cântico de Débora, não é mencionada, né? Mas outras tribos são exaltadas no Cântico de Débora. E aí é dito o seguinte: Zebulon é descrito como enviando para a batalha aqueles que manuseiam o Sofer Shebet, a Sefirot, na Cabala é a Yesod, que significa fundamento, base. A pedra é o crisólito, que era no hebraico chamada de Tarshish. O nome Zebulon significa habitar. Também é traduzido muitas vezes como honra. E soa muito parecido com as palavras hebraicas para presente e alguém dotado. São pessoas que têm poderes de comunicação, conexão e contato com a realidade externa, dentro da alma. No Cântico de Débora, um objeto que nos monumentos assírios era uma espécie de estilete de madeira ou metal, usado para inscrever tábuas de argila ou escrever em papiro. Anjos com dom de escritor, de mensagem. E é interessante eles terem esse tipo de dom para a escrita, já de que eram escritores ou algo do tipo, né? E isso é mencionado. E outra coisa, também é colocado que, portanto, aqueles que empunhavam seriam associados ou assistentes de legisladores. Consequentemente, na tradição judaica, a tribo de Zebulon era considerada como importantes escritores e pessoas que atuavam na parte legislativa dos hebreus. Também era considerada como tendo uma relação simbiótica com a tribo de Issacar. Você de Issacar e Zebulon eram muito unidos. Sua vizinha, né? E uma tribo que tradicionalmente era vista como tendo muitos estudiosos, por meio da qual Zebulon apoiaria financeiramente a devoção de Issacar ao estudo e ensino da Torá. Porque era entendido que os de Issacar também eram estudiosos profundos da Torá. Lembra que procuravam o conhecimento? E os de Zebulon eram muito prósperos. E eles apoiavam financeiramente a tribo vizinha de Issacar. Olha que interessante, né? Eles tinham essa capacidade e eram muito ricos nesse sentido. Em troca de uma parte da recompensa espiritual de tal aprendizado. Os termos Issacar e Zebulon passaram a ser usados pelos judeus para qualquer pessoa envolvida em tal relacionamento. Olha que interessante. Então, para os judeus, antigamente, quando uma pessoa ela era muito amiga da outra, eles usavam você é que nem Issacar e Zebulon, né? Ou seja, muito unidos, muito amigos. Virou um tipo de expressão para eles na época, pelo tipo de ligação que eles tinham um com o outro. Tá? Estudos cristãos mais recentes, em vez disso, apresentam a descrição no Cântico de Débora do povo enviado para a batalha por Zebulon. Em outras palavras, Zebulon simplesmente enviou grandes oficiais militares. Então Zebulon também era muito forte na guerra. Aliás, todas as tribos celestiais, pessoal, elas têm uma parte na questão militar muito forte. São pessoas que elas têm sempre alguma coisa combativa que Deus ele deixou para cada um especificamente. Tá? Então isso é muito importante você compreender. Tá? De acordo com a Torá, a tribo de Zebulon desempenha um papel importante na história inicial de Israel. No censo das tribos, no deserto do Sinaí, durante o segundo ano do Êxodo, a tribo de Zebulon contava com 57.400 homens aptos para a guerra. Então eles eram muito fortes na guerra. Tá? Este exército, sob o comando de Eliabe, filho de Elon, acampou com Judá e Issacar a leste do tabernáculo e com eles formou a vanguarda da linha de marcha. Então, vocês de Issacar e Zebulon, junto com Judá como tribo cabeça dessa região leste, guardiões do passado. Olha que interessante, pessoal, as conexões que a gente faz. Sendo que o Queden, leste, passado, está conectado com a questão de guarda, você vê que tem um exército forte, fortíssimo, tem um governo e tem seres conectados à questão de conhecimento, escrita, legislação,
né, e um apoio ali. É muito interessante, é como que eles guardassem, eram uma espécie de escribas do céu, né, para a gente pensar. Né. Durante o governo de Josué, não recebeu nenhuma menção especial. Já no Cântico de Débora, a tribo é especialmente destacada como tendo oferecido suas vidas à morte na região de Merom. E elogiada porque saíram de Zebulon aqueles que lideraram o exército para lutar. Como em hebraico, aqueles que carregam a pena do escritor. Ou seja, como recrutar e inspecionar oficiais. Também era entendido que eles recrutavam e inspecionavam pessoas, oficiais, anotavam coisas, etc. Então, interessante a questão de Zebulon, né? A referência à campanha de Baraque contra Cícera, que está em Juízes 5, tá, pessoal? Que é o do Cântico de Débora, tá? O comandante das forças de Jabim, o rei de Canaã, eles responderam ao chamado também de Gideão e se juntaram à batalha contra Madiã. Ou seja, a tribo de Zebulon, ela sempre respondia a esses chamados de guerra. Isso é interessante, pessoal, porque quando você faz o estudo das tribos, tá? Vocês verão ao longo das outras lives, né, sobre as outras tribos e tal, existiram aquelas tribos que responderam aos chamados de guerra e existiam aquelas que não respondiam. Olha que interessante. Então a gente vê qualidades, defeitos, tendências de comportamentos a muitas coisas, e a gente pode compreender isso dentro do mundo físico e espiritual, para nós, para cada um que também é dessa época específica, etc. e tal. Como lição total, geral, para todo mundo, tá? Mas principalmente você que é dessa época e etc. Tá? É interessante, né? E aí é dito também, e deram a Israel Elon. Né? Entre aqueles que seguiram a Davi a Hebron para fazê-lo rei, estavam 50 mil homens totalmente armados de Zebulon, sem coração dividido, ou seja, sem coração titubeante, bem fiéis. E trouxeram consigo, como sinal de sua sinceridade e lealdade, abundantes suprimentos de carne e bebida para celebrar a ascensão do seu novo governante. Olha que interessante. Né? Eram prósperos, trouxeram abundantes suprimentos como sinal de lealdade a Davi. Né? Vários homens armados de Zebulon. Quando Ezequias fez reparação pelas abominações de seu pai, Acás, ele convidou toda Israel a celebrar o Pêssar, a Páscoa, na casa do Senhor. Zombaria e ridículo encontraram os emissários do reformador. Contudo, alguns eram fiéis à religião de seus pais. E mesmo da distante Zebulon, subiram a Jerusalém, destruíram os ídolos e celebraram a festa dos pães asmos. Ou seja, no governo de Ezequias, quando ele quis fazer uma reparação por várias práticas idólatras do pai dele, Acás, né? Muitos fizeram zombaria e ridículo disso, tá? Mas existiam aqueles que eram fiéis, tá, a aquilo que era a religião judaica, né? Mas quando a gente fala religião judaica, que serviam a Deus. Não esse judaísmo hoje que não aceita Jesus, tá? Apesar de que muitos até buscam, sim, o caminho de Deus, a Torá e tal, só que eles têm essa questão dessa falha de não crerem em Cristo como o Messias, né? Mas então vieram muitos da distante Zebulon, subiram a Jerusalém e fizeram isso que Ezequias queria que ocorresse, que era destruir os ídolos e celebrar essa festa dos pães asmos. Né? Interessante toda essa questão de Zebulon. Então você percebe que Zebulon também tem a característica do quê? De fidelidade, de muita lealdade. Tá? Ou seja, eram pessoas que elas, quando abraçam algo, elas são muito ajudam, né? Muitas pessoas, por isso que eles tinham esse carinho com Issacar. As duas formam um tipo de conjunto, tribos vizinhas, né? É interessante que talvez você possa conhecer pessoas que são, até mesmo, não só de outras tribos, mas das tribos próximas, de épocas que você nasceu ali muito próximo, e são muito amigos, né? Eu posso contar de algo, isso na minha própria família, que é a minha irmã. E hoje, eu entendendo, compreendendo muitas dessas coisas, eu entendo que a gente está conectado dessas maneiras, né? Porque eu nasci em julho, eu sei que eu tenho outro tipo de questão, né? Porque um dia eu vou conversar nas lives com você, questão de destro, canhoto, e outras separações que colocam a pessoa para um outro tipo de tribo, tá? Mas, entendendo de uma maneira mais simplista, eu teria, por exemplo, sido de Issacar, porque eu nasci em julho, na época, tá? E minha irmã, inclusive Zebulon, tá? Isso é muito interessante.
mas a gente consegue entender a simbiose entre essas pessoas. As tribos de Judá, muito, muito interessante esse lado leste